Um carro e sua ligação com o povo brasileiro. Hoje, Notícias e Mais vai fazer uma viagem pelas histórias de um modelo famoso e carismático, o Fusca. Definitivamente, ele é o carro do povo. Criado na Alemanha na década de 30, o Fusca conquistou o Brasil 20 anos depois. Virou artista de Hollywood, estrelando 6 filmes. Ficou marcado pelo Herbie em Se Meu Fusca Falasse. Ou eu mando você de volta pra casa, mando empalhar e penduro você na parede de um asilo de aldeia. E essa exposição em São Paulo mostra a história desse carro cheio de charme e amado por todos. Esse Fusca é um modelo 1950, um dos primeiros importados ainda não oficialmente pela Volkswagen para o Brasil. Esse carro ele caracteriza pelo motor que era muito mais fraco, era 1.100 cilindradas, a janela traseira era minúscula, bipartida, por isso é chamada de split, e tinha visão muito prejudicada. As marchas eram não sincronizadas, ou seja, canela seca como se dirigia caminhão, rodas 016 muito finas, acabamento talvez até mais luxuoso, mas bem diferente do que a gente conhece como Fusca. Esse é o modelo 1957, um dos últimos Fuscas importados para o Brasil. A característica desse carro é que ele tem ainda a janela muito pequena, já no formato oval, e a partir de 1958 saiu a janela maior, com uma visão maior, que é o modelo de Fusca que a gente conhece aqui praticamente. E a partir de 59 o Fusca começou a ser produzido no Brasil. Então esse é praticamente um dos últimos que vieram, embora tenham vindo ainda alguns 59. A gente vê o banco dele de couro, vermelho e tal, já vem assim? Sim, esses modelos eram muito luxuosos, eles tinham a opção em vinil, na verdade, e com coloridos, com vermelho, com azul, com vários tons inclusive com um veludo muito bonito também. E aí, em 1963, o primeiro Fusca já fabricado no Brasil. Conta um pouquinho dos detalhes dele. Então, esse modelo é um modelo já com quase 100% de nacionalização. Na verdade, eles começaram a ser fabricados em 59 e esse é um modelo que já tinha muitas peças nacionais, praticamente todas. E nessa época os carros tinham as cores bem chamativas, o interior era bem luxuoso e traziam já o brasão da cidade de São Bernardo, que em alusão ao modelo alemão que trazia o brasão da cidade de Wolfsburg, onde o carro era fabricado. Já nessa época, os carros da Volkswagen eram carros mundiais. O que hoje acontecia com o Fusca. O modelo era exatamente o mesmo, fabricado na Alemanha e fabricado no Brasil. Algumas diferenças, claro, em razão dos fornecedores e algumas adequações, como por exemplo esse emblema que era o da cidade de São Bernardo, alguns detalhes específicos, mas basicamente era o mesmo carro e assim durou até 64. E esse, o famoso Herbie. Esse é uma réplica do Herbie, do filme que todo mundo conhece, né? O Se Meu Fusca Falasse, que é característico justamente pelas faixas e pelo número 53. A gente vê nesse carro algumas características, por exemplo, um limpador de para-brisa no farol. Por que tem isso? São adaptações, acessórios, ao gosto do freguês, digamos assim, que o cara faz para que o carro dele chame mais a atenção, fique mais bonito, fique mais atraente aos olhares. Esses carros ainda rodam? Sim, claro, todos os carros que aqui estão andam normalmente. Claro, não são carros de uso, são bibelôs que participam de eventos, de passeios, de encontros. Esse é um modelo 1972 que é o auge da indústria da Volkswagen, vendia muito carro, consórcio, e aí isso seguiu pelos anos 70 até meados dos anos 80. Em meados da década de 80 o Gol começou a tomar o espaço do Fusca e em 1986 ele saiu de linha, saiu de fabricação pela primeira vez. Em 1993, a pedido do então presidente Itamar Franco, ele voltou à produção com apelo de carro popular, mas teve vida curta, só até 1996. O Fusca ele tem pequenas mudanças, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Esse, por exemplo, ainda conservava os paralamas com o farol que a gente chama de olho de boi. A partir de 1973, o farol passou a ser reto. Ganhou mecânica, motorização, esse já tem um motor 1500, que depois com o tempo evoluiu para 1600. Foi ganhando melhorias como freio a disco, melhoras na suspensão.
o Fusca foi sofrendo modificações ao longo do tempo, pintura metálica e cada vez mais evoluindo, sempre mantendo a característica original. Carro mais amado pelos brasileiros, talvez um dos carros mais vendidos em todo o mundo. O Fusca, ele não desiste, ele ainda persiste ao longo dos anos, né? É um pouco isso? Ou falei alguma besteira? Não, é verdade, é um carro muito querido e ele renasce, ressurge, acho que ele quer ser imortal, porque o New Beetle surgiu de um projetista que fez um ensaio, um Fusca futurista, e eles fizeram um protótipo que fez tanto sucesso nos salões de automóvel que acabou virando encomendas à fábrica. E o que seria um cult car, que seria lançado apenas para colecionadores, durou bastante tempo e agora já está na segunda geração com um novo Fusca que adotou o nome do carro em todos os países, Fusca, Käfer, Beetle, e é chamado pelo apelido carinhoso em todos os carros e está dando pinta que não vai parar tão cedo. E esse novo Fusca, ele tem um grande diferencial, ele tem um motor forte. Qual que é a principal característica dele, já que ele é uma novidade? Ele já não é mais um Fusca como a gente conheceu, um carro de apelo popular. Ele é um carro de apelo muito esportivo, tem 200 cavalos, eu já tive a oportunidade de dirigir. É um carro fantástico, mas ainda é um Fusca. Não perde o encanto dele. Não perde o encanto. E até mais do que o New Beetle, porque ele chama mais as características do formato do carro original. Fusca Clube do Brasil existe desde 1985. Partiu da reunião de pessoas apaixonadas pelo carro e foi aumentando cada vez mais. E hoje temos 1000 sócios ativos. O Fusca Clube é aberto a todos que gostam do carro. Quem quiser participar é bem-vindo, é nosso convidado. E para saber mais sobre o Fusca Clube, basta entrar em nosso site, fuscaclube.com.br. Ah, sem dúvida, uma viagem no tempo. Vi ali aquele painel do Fusca. Graça, né? Andei bastante de Fusca. Minha avó tinha vários, né? Era um carro assim que era pau para toda a obra. Por isso que ele foi sempre se reinventando e se mantendo, né? O Beetle hoje é um carro luxuoso. É caro, inclusive, né? Mas ele era uma graça, porque era um carro popular e muito simpático, né? Eu nunca consegui ter um, mas sempre sonhei, assim, se eu fosse dirigir, queria ter um Fusca. Como eu não dirigi, acabei não tendo. Hoje tenho outras marcas, mas é um carro realmente muito simpático, que ficou no coração, acho que de todos nós brasileiros. Né? E não era muito confortável, era meio barulhento, mas te levava para todo lugar, não quebrava. Exatamente. Um carrinho do coração. É isso aí. Grande Fusca, viu? Saudade, podia voltar mesmo. Esse, o popular, né? Porque o New Beetle já é mais sofisticado e tal, né? Podia voltar esse popular, que eu acho que faria sucesso ainda por aqui, viu? Acho.